Olá, pessoal! Vocês gostam de animais assim como nós gostamos? Podemos estudá-los por anos e mesmo assim aprender algo novo todas as vezes. Imagina então se os observarmos. Podemos fazer isso por séculos. Os animais são engraçados, fofos e incrivelmente interessantes. Mas sabem o que pode ser ainda mais fofo que animais? Os filhotes recém-nascidos, minúsculos, encantadores e tão diferentes. Portanto, liguem seus termômetros de fofura e se preparem para ficar encantados, porque no vídeo de hoje falaremos justamente sobre eles. Vamos lá. Hipopótamo. Todos estamos acostumados com o fato de que os hipopótamos são criaturas enormes e às vezes agressivas, que é melhor não encontrar pelo caminho. Mas quando um hipopótamo nasce, ele não se parece em nada com esse gigante com dentes enormes. A gravidez de um hipopótamo dura 8 meses e se o nascimento ocorrer na natureza, o pequeno hipopótamo sai imediatamente na água. Ele deve nadar sozinho até a superfície para respirar pela primeira vez. Normalmente, nasce apenas um filhote de cada vez, mas às vezes eles podem ser gêmeos. As mães cuidam muito bem de seus filhotes. Nem tente pôr essa preocupação à prova. As fêmeas de hipopótamo afastam facilmente qualquer estranho de perto de sua cria, principalmente se forem machos. O que acontece é que, às vezes, se a população de hipopótamos se torna muito grande, os machos são capazes de matarem os bebês. No entanto, esse comportamento não é comum em condições normais. Após cerca de 1 ano, o pequeno hipopótamo começa a comer por conta própria e aos 5 anos já é considerado adulto. Caracol. Tem gente que tem caracóis como animais de estimação. Tem gente que consome caracóis na gastronomia. Tem ainda quem tente se livrar dos caracóis porque eles estragam as plantas. Mas como os caracóis vêm ao mundo, a impressão é que eles são sempre assim, escorregadios e com uma concha dura e engraçada. Mas as coisas não são bem assim. Primeiro, os caracóis põem ovos. Em cada ninhada pode haver até 100 deles. Segundo, depois de 2 a 4 semanas, eles eclodem e surgem caracóis que parecem uma versão transparente de si mesmos. Eles são pequenos e se parecem com meros fantasmas dos caracóis de verdade. Seja como for, eles já são completamente independentes ao nascer. Urso polar. O segundo maior predador terrestre, depois do crocodilo de água salgada, é o urso polar. Além de impressionante, ele parece bastante ameaçador. Este grande e pesado animal é capaz de sobreviver em condições extremas, mas quando os ursos polares chegam ao mundo, eles são muito fofos. Os filhotes nascem cegos e pesam menos de 900 gramas. Por vários meses, a mãe fica com os filhotes em uma toca especialmente preparada. E quando os bebês saem de lá, eles já pesam de 10 a 15 quilos e já sabem até brincar. Tudo graças ao leite materno. Mas, se na natureza é quase impossível ver um urso polar recém-nascido, podemos vê-los graças aos zoológicos. O mais curioso é que esses pequenos são praticamente iguais aos filhotes de cachorro. Aranha. Dissemos que todas as pequenas criaturas são fofas. Tá bom, ok, a gente retira o que dissemos. Existem recém-nascidos fofos e existem aranhas. Mesmo que você não tenha aracnofobia, é bastante difícil observar o nascimento das aranhas sem sentir emoções desagradáveis. Como muitos outros habitantes do nosso planeta, as aranhas nascem de ovos. Dependendo da espécie, pode ser um ovo único ou até 3.000 ovos. Você consegue imaginar o que acontece quando os filhotes eclodem? As aranhas jovens passam por todas as fases larvais dentro dos ovos e, portanto, quando nascem, são muito semelhantes às adultas, só que menores. Esta é uma visão bastante assustadora. Existem espécies de aranhas cujas fêmeas cuidam dos ovos postos. Existem outras que continuam a cuidar dos filhotes mesmo depois de nascidos. Mas na maioria das vezes, as aranhas pequenas são deixadas por conta própria. Elas crescem rapidamente, afinal, não tem tempo a perder. A maioria das aranhas vive de 1 a 2 anos. Rinoceronte. Os rinocerontes pequenos são quase tão encantadores quanto os hipopótamos pequenos. Ao ver esses bebês, nem dá para acreditar que algum dia eles crescerão e se tornarão poderosos animais adultos que são realmente perigosos para os seres humanos. Sério, essas criaturinhas são muito afetuosas e brincalhonas. Os rinocerontes não se comportam assim. Dá-se uma olhada neles. Um filhote de rinoceronte precisa de cerca de 3 dias após o nascimento para conseguir ficar de pé e seguir sua mãe. E embora os bebês pareçam fortes o suficiente, eles permanecem sob a proteção de adultos por uns 2 a 3 anos, até que a mãe tenha um novo filhote. Depois disso, o jovem rinoceronte começa a viver sua própria vida e logo se transforma no temido habitante da savana. Cobra.
Ao contrário de muitos outros animais do vídeo de hoje, esses daqui não podem ser chamados de fofos. Bem, só se nos esforçarmos muito. Isso porque a natureza esqueceu de dar às cobras detalhes fofinhos e encantadores, mas isso não impede que algumas pessoas estranhas as amem. Mas voltando ao tópico do vídeo, as cobras nascem dos ovos, isso é um fato bastante óbvio, certo? A mortal mamba negra não é exceção, claro. No início da primavera, essas cobras começam a acasalar e no verão as fêmeas depositam de 6 a 17 ovos. É geralmente aqui que termina a função materna das cobras. Após uns 80 ou 90 dias, nascem as jovens cobras. Elas são muito pequenas, costumam medir entre 40 a 60 centímetros, algo bastante insignificante em comparação com as mambas adultas de 3 metros. Mas as cobras recém-nascidas crescem rapidamente e, além disso, elas são consideradas mortais desde os primeiros segundos após o nascimento. A mamba negra é uma cobra agressiva e extremamente venenosa, responsável por muitas mortes na África. Seu tamanho e sua idade não importam em nada. Tatu. Os tatus se parecem muito com um animal antigo, como uma bola estranha, mas eles também têm filhotes. Esses animais estranhamente são mamíferos. Well, that was very good. Okay. O período de gravidez do tatu é de 60 a 120 dias, dependendo da espécie. As fêmeas dos tatus do gênero Dasypus apresentam poliembrionia, ou seja, elas dão à luz a gêmeos do mesmo sexo. Os filhotes já nascem dotados de visão, mas são cobertos de uma pele macia. Somente depois de algumas semanas é que ela endurece e se transforma na armadura que conhecemos. Algumas horas após o nascimento, os tatus já conseguem andar. No entanto, eles permanecem com a mãe por vários meses e só depois é que começam a levar uma vida independente. Morcego. Assim como as aranhas, os morcegos são animais que nem todo mundo gosta. Eles não são lá muito bonitos e as numerosas histórias sobre vampiros não os deixam nem um pouco mais atraentes. Mas, nem mesmo assim, seus filhotes são bem fofos. Na maioria das espécies de morcegos, as fêmeas dão à luz a um bebê de cada vez. E dá pra entender, afinal, o peso do bebê pode ser 40% do peso da sua mãe. Não dá nem pra pensar em irmãos ou irmãs. Durante algum tempo, o morcego recém-nascido se alimenta de leite materno. A mãe cuida muito bem do seu filhote. Embora esses animais incomuns já nasçam com asas e não precisam esperar que suas penas cresçam, eles precisam de um certo tempo para se desenvolverem e aprenderem a voar. No caso de um pequeno morcego marrom, por exemplo, isso ocorre 18 dias após o nascimento. Mas a maioria das espécies começa a se alimentar e se mover por conta própria até os 80 dias de idade. É provável que isso varie de acordo com a dieta. Polvo. Essas pequenas coisinhas escorregadias, mais parecidas com as sementes de algumas frutas tropicais, são polvos recém-nascidos. Sim, esta coisa está viva. A maioria das espécies de polvo bota ovos à noite, de uma só vez. Eles prendem seus ovos nas rochas e tentam escondê-los dos predadores. Alguns polvos fêmeas preferem carregar seus herdeiros com elas, só para garantir. A duração do desenvolvimento dos ovos durante a reprodução dos polvos varia e, em média, dura de 4 a 6 meses. Mas às vezes pode chegar a 1 ano e, em casos raros, a vários anos. Todo esse tempo, a fêmea protege os ovos, não caça e não come nunca. Estudos demonstram que antes da reprodução, esses animais passam por uma reorganização do seu organismo. Portanto, mesmo que a fêmea queira deixar os ovos e ir comer, ela não consegue fazê-lo. Logo após o aparecimento dos filhotes, a fêmea morre. Mas, para a natureza, isso não é tão importante. Os polvos recém-nascidos são capazes de cuidarem de si mesmos. Elefante. Os elefantes são considerados os maiores mamíferos terrestres e, portanto, tomam seu tempo na hora da procriação. Por exemplo, o elefante da savana só se torna adulto entre 11 e 15 anos. A gravidez das fêmeas dura 22 meses, ou seja, 2,5 vezes mais que a das humanas. Não é de surpreender que, com esses indicadores, as fêmeas tenham bebês uma vez a cada 3 ou 4 anos. Um elefante recém-nascido consegue ficar em pé cerca de meia hora após o seu nascimento, e depois de uns 20 minutos ele já pode andar sozinho. Isso tudo graças à longa gravidez. Na natureza, os bebês que não se adaptam à vida rapidamente simplesmente não sobrevivem. Portanto, os elefantes, assim como muitos outros mamíferos grandes, nascem bem desenvolvidos. Mesmo assim, eles se alimentam de leite materno por vários anos e só depois é que passam a se alimentarem de plantas. Ei, amigão!
Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.